O último amanhecer. Ninguém ouviu o fim do mundo começar. O céu naquela manhã estava de uma cor estranha, um vermelho sujo misturado com dourado, como se o próprio sol estivesse morrendo. O ar parecia denso, pesado, difícil de respirar. As árvores balançavam sem vento, como se uma presença invisível estivesse passando entre elas. As pessoas seguiram suas rotinas, ignorando o aviso silencioso da natureza. Uns reclamaram do calor fora de época. Outros atribuíram o fenômeno à poluição, às mudanças climáticas, a qualquer coisa que os mantivesse confortáveis em suas ilusões. Nenhum deles sabia que a contagem regressiva já havia começado. As primeiras notícias surgiram tímidas nas redes sociais. Um apagão em Tóquio, falha nos satélites de comunicação, ondas de rádio silenciadas. Logo depois vieram os vídeos tremidos, pessoas olhando para o céu, apontando para objetos incandescentes cortando a atmosfera como lâminas de fogo. Depois, apenas o silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia ter engolido o mundo inteiro. Quando a Terra estremeceu, não foi um terremoto comum. Foi como se algo abaixo dos pés da humanidade tivesse se partido em 1000 pedaços. O solo rachou. Prédios, antes imponentes, começaram a ruir como castelos de areia diante de uma onda gigantesca. Cidades inteiras desapareceram sob fumaça e poeira. No espaço, satélites tombaram, e uma chuva de destroços caiu como uma maldição. As pessoas tentaram fugir. Algumas rezaram, outras gritaram, mas a maioria apenas ficou parada, olhando, como se seus cérebros se recusassem a acreditar naquilo que seus olhos viam. Os grandes governos, aqueles que prometeram segurança e progresso, evaporaram da noite para o dia. Linhas telefônicas mudas, rádios silenciosos, televisores apagados. A era da informação terminava com um gemido apagado. Em meio ao caos, surgiram pequenos focos de sobrevivência. Grupos isolados, escondidos em cavernas, abrigos subterrâneos, ruínas de prédios. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Terremotos? Erupções solares? Uma guerra invisível? Não havia respostas. Apenas a certeza de que o mundo como conhecíamos havia acabado. Maya, uma engenheira de 27 anos, tornou-se líder de um desses grupos, mesmo sem querer. Não era coragem que a movia, era necessidade. Ela sabia montar geradores improvisados, criar filtros de água, construir abrigos com materiais quebrados. No fim do mundo, habilidades simples valiam mais do que diplomas ou fortunas. A cada noite, ela acendia uma pequena fogueira e dizia: "Enquanto houver fogo, haverá esperança." No entanto, a realidade era cruel. Cada viagem em busca de mantimentos era uma roleta russa. As cidades abandonadas eram campos minados de doenças, radiação e violência. Saqueadores surgiram das sombras, tão famintos e desesperados quanto lobos selvagens. Não havia mais leis. Não havia mais piedade. Foi durante uma dessas buscas que Maya encontrou um satélite militar abatido. Escondido entre os destroços, uma caixa preta ainda piscava uma luz fraca. Ela e seu grupo a abriram e ouviram uma mensagem gravada, repetindo em um loop sombrio. Projeto Gênesis ativado. Humanidade, prepare-se para a reinicialização. A verdade caiu sobre eles como uma lâmina fria. O fim do mundo não era natural. Era planejado. Governos secretos, cientistas sombrios, líderes que haviam perdido a fé no futuro decidiram que a única solução era zerar tudo. Destruir para depois reconstruir. Mas apenas para os escolhidos. Para a elite escondida em bunkers de luxo, em ilhas secretas, longe do sofrimento das massas. Maya sabia que eles não faziam parte dos escolhidos. Se quisessem sobreviver, precisariam encontrar as chamadas zonas verdes, áreas secretas poupadas do colapso para reiniciar a vida. O caminho era um pesadelo. Tempestades de areia radioativa cobriam estradas e campos. Animais, enlouquecidos pela radiação, atacavam com uma ferocidade nunca vista. Antigas cidades, agora fantasmas, abrigavam gangues de sobreviventes que matavam por migalhas.
O céu, outrora azul e reconfortante, parecia uma ferida aberta, de onde escorria um sangue dourado. Cada passo era uma vitória. Cada noite sob as estrelas mortas era uma conquista. Noah, um garoto órfão de 10 anos, tornou-se a sombra de Maya. Ela não sabia seu nome no começo. O encontrou sozinho em uma escola abandonada, segurando um pedaço de papel onde tinha desenhado o que parecia ser sua família. Sem dizer uma palavra, o menino seguiu Maya como um pequeno espectro em busca de abrigo. Com ele ao seu lado, Maya encontrou uma força que nem sabia que possuía. Durante semanas, eles atravessaram campos devastados, desertos crescentes, rios secos. Viram cidades inteiras engolidas pela terra, florestas negras onde a vida se contorcia de maneira grotesca. Viram o pior da humanidade. E, às vezes, os últimos lampejos de bondade. Quando finalmente alcançaram uma zona verde, não era como nas promessas. Não havia cidades douradas, nem campos verdejantes esperando por eles. Apenas um vale escondido, onde a natureza, por alguma razão inexplicável, ainda florescia. Água limpa. Animais saudáveis. Um pedaço do velho mundo esquecido pelo desastre. A vitória teve um gosto amargo. Dos 83 que partiram com Maya, apenas 12 haviam sobrevivido. Cada rosto carregava cicatrizes, cada olhar carregava histórias de perda que nunca seriam contadas. Ainda assim, ao pôr do sol, quando as estrelas começaram a brotar num céu finalmente limpo, Maya sorriu. Ela sabia que a humanidade não era feita apenas de destruição. Era feita de resiliência, de recomeços. Sentada ao lado de Noah, olhando para o horizonte dourado, ela sussurrou: "O fim do mundo não é o fim da vida. É o começo de uma nova história." E naquela noite, sob um céu renascido, a humanidade começou a escrever seu próximo capítulo. O Último Amanhecer. Parte 2. Os dias na Zona Verde eram estranhos, quietos demais. Era como viver dentro de um sonho, mas um sonho onde cada barulho do vento podia ser uma ameaça oculta. No começo, os sobreviventes tentaram reconstruir pequenas coisas. Hortas improvisadas, abrigos de madeira, redes de pesca nos rios límpidos. Era uma tentativa desesperada de agarrar algo que se parecia com normalidade. Mas Maya sentia. Algo estava errado. O grupo era pequeno. 12 almas marcadas pela dor, cada uma tentando encontrar um motivo para continuar. Mas o medo não os abandonava. Não era apenas medo de morte. Era medo do que podia estar lá fora. Algo havia sido solto junto com o fim do mundo. Algo que eles ainda não tinham encontrado. Numa manhã cinzenta, Noah sumiu. Encontraram suas pegadas na margem do rio, mas elas paravam abruptamente, como se o garoto tivesse simplesmente desaparecido no ar. Sem sinais de luta, sem rastros, sem respostas. O desespero caiu sobre eles como uma neblina sufocante. Maya procurou por horas, dias, gritando seu nome até a voz falhar. Mas as árvores apenas balançavam em silêncio, como se sussurrassem segredos antigos que os humanos não podiam mais entender. Na terceira noite após o desaparecimento, Maya ouviu algo. Um som baixo, gutural, vindo da floresta. Não era o rugido de um animal. Era algo mais humano. E, ao mesmo tempo, terrivelmente errado. Munida de uma tocha improvisada, ela adentrou as sombras. E o que encontrou lá mudaria tudo. Havia outros. Seres que pareciam humanos, mas com olhos que brilhavam no escuro, corpos retorcidos e membros alongados, como caricaturas de pesadelos. Não eram saqueadores, nem animais. Eram os filhos do fim, seres mutados pela radiação, pelas armas biológicas liberadas no caos do Projeto Gênesis. Eles sussurravam em uma língua perdida, uma cacofonia de sons que faziam o sangue gelar. E no meio deles, como uma pequena vela cercada por ventos cruéis, estava Noah. Mas ele não parecia mais o mesmo. Seus olhos estavam diferentes. Não havia medo neles, havia aceitação. Maya deu um passo à frente, chamando seu nome com a voz embargada. Noah apenas sorriu.
um sorriso estranho e triste, antes de se perder na escuridão, guiado pelos monstros que o haviam reclamado. Maya caiu de joelhos, sentindo que o mundo inteiro havia desmoronado dentro dela. O terror verdadeiro, ela entendeu então, não era a destruição da civilização. Era o que vinha depois. Era o que nascia dos escombros. Um novo tipo de humanidade, moldada pela radiação, pela dor, pela fome. O mundo não havia apenas terminado. Ele havia sido redefinido, e os sobreviventes como Maya eram fósseis vivos de uma era extinta. Voltando para a clareira, ela reuniu os poucos que restavam. Seus olhos não brilhavam mais com esperança. Eles carregavam a aceitação dura dos que sabem que perderam algo que jamais poderão recuperar. A terra, agora, era deles, dos filhos do fim. Mas Maya se recusava a desistir. Nem que fosse a última coisa que faria, ela encontraria uma maneira de resistir, de proteger aqueles que ainda carregavam o espírito humano verdadeiro. Com um punhado de sementes na mão e a memória de Noa queimando como brasas em seu peito, ela sussurrou para o vento: Se este mundo quer nos enterrar, nós cresceremos como raízes sob a terra. Nós renasceremos, nem que seja pela última vez. E assim, sob um céu rasgado e uma lua pálida, Maya e os seus começaram a plantar esperança em um solo de desespero. O mundo estava morto, mas eles estavam vivos, e enquanto houvesse vida, haveria luta. Ishru, o último amanhecer. Parte 3. O tempo se tornou um inimigo invisível. Os dias na Zona Verde eram marcados por olhos atentos e corações pesados. Ninguém mais se sentia seguro. À noite, os sussurros vinham da floresta, longos, arrastados, como o lamento de um mundo agonizante. Maya sabia que era questão de tempo até os filhos do fim descobrirem seu refúgio. Então, ela decidiu agir. No centro do vale, ergueu uma estrutura simples, feita de pedras e madeira, uma torre de vigia. Não era apenas para observar, era um símbolo, um grito silencioso ao universo. Nós ainda estamos aqui. Com paciência e astúcia, Maya começou a treinar os sobreviventes. Ensinou-os a construir armadilhas, a ler os sinais do vento, a se mover em silêncio absoluto. Ensinou que a esperança não era uma emoção, era uma arma. Logo, eles deixaram de ser apenas vítimas. Tornaram-se resistência. A cada emboscada contra os filhos do fim, deixavam marcas nas árvores, símbolos antigos de guerra e sobrevivência. Era uma mensagem espalhada pelas florestas devastadas. A humanidade luta. Em uma dessas missões, Maya encontrou algo inesperado. Uma antiga instalação militar escondida sob uma montanha esquecida. Os portões estavam retorcidos, os corredores cobertos de musgo e ferrugem. Mas, lá dentro, escondido entre restos de equipamentos destruídos, ela descobriu um servidor ainda ativo, e nele, o segredo final. O projeto Gênesis nunca foi sobre recomeçar a humanidade. Era sobre substituí-la. Documentos confidenciais revelavam: os filhos do fim eram criação humana. Um novo tipo de ser projetado para sobreviver num mundo arruinado, mais fortes, mais adaptáveis, mais cruéis. Uma raça pensada para herdar a Terra enquanto os sobreviventes originais eram apagados como rabiscos de uma página velha. Era genocídio, frio, calculado. Maya sentiu um ódio fervente crescer dentro dela. Eles não eram apenas vítimas de um desastre. Eram alvos de um experimento brutal, descartados como lixo. Mas o servidor também trazia outra coisa. Coordenadas. Um local distante, conhecido apenas como Eden Prime. Um lugar onde os últimos humanos verdadeiros poderiam ter uma chance real de sobrevivência e talvez até de retaliação. A decisão não foi fácil. Deixar a Zona Verde significava expor o grupo a perigos ainda maiores. Mas ficar seria apenas esperar a morte. Na manhã seguinte, Maya reuniu os sobreviventes diante da torre de vigia. O vento frio lambia seus rostos,
trazendo o cheiro metálico da tempestade que se formava no horizonte. Ela olhou nos olhos deles, olhos endurecidos, mas ainda vivos, e falou: Se quisermos sobreviver, temos que correr riscos. Se quisermos viver de verdade, temos que lutar. Não por vingança, não por ódio, mas porque ainda temos algo que eles jamais entenderão: esperança. Eles partiram ao amanhecer. A jornada foi um teste cruel. Tornados de poeira varriam os campos. Inundações relâmpago destruíam pontes e trilhas. As cidades abandonadas pareciam catedrais de pesadelos, adornadas com restos de uma civilização esquecida. Em cada canto ecoavam os uivos dos filhos do fim, caçando, observando, esperando. Uma noite, acampados sob as raízes retorcidas de árvores mortas, Maya viu uma estrela cadente cruzar o céu, uma linha de fogo rasgando o breu. Ela fez um pedido silencioso: que sua espécie tivesse mais um amanhecer. Mas o Eden Prime não seria um santuário fácil. Ao chegar nas coordenadas, encontraram uma muralha colossal, negra como obsidiana, cortando a paisagem como uma cicatriz. Torres de vigia, armas automáticas, sistemas de defesa ainda operantes após o apocalipse, e atrás daquela fortaleza, a promessa de um novo lar. Mas não estavam sozinhos. Patrulhando as muralhas, em exoesqueletos cinzentos e armados com tecnologia de outro mundo, estavam os herdeiros, descendentes diretos dos que criaram o Projeto Gênesis. Humanos? Talvez, mas suas almas eram frias como o metal que carregavam. Maya entendeu naquele instante que a luta pela sobrevivência seria ainda mais brutal do que qualquer coisa que já tinham enfrentado. Ali, diante da fortaleza negra, sob um céu rasgado de trovões, ela apertou sua lança improvisada e sussurrou para si mesma: Nós somos a última faísca da humanidade, e vamos incendiar o mundo se for preciso. Então, ela avançou, e com ela, a última esperança da raça humana. O Último Amanhecer, Parte 4. O chão sob seus pés tremia. Maya sentia o pulsar dos sistemas de defesa de Eden Prime como batimentos cardíacos mecânicos, vibrando no ar pesado. À sua volta, os sobreviventes preparavam-se. Improvisaram lanças com pedaços de metal, escudos com placas arrancadas de veículos abandonados. Eles eram poucos, eles eram frágeis. Mas tinham algo que nenhum laboratório, nenhuma máquina jamais conseguiria criar: vontade indomável. O plano era simples: sobreviver tempo suficiente para atravessar os campos minados, derrubar a grade elétrica e entrar antes que as torres automáticas os transformassem em pó. Mas nenhum plano sobrevive intacto ao primeiro contato com o inimigo. Assim que deram o primeiro passo, as torres se ativaram com estalos cortantes. Lasers varreram o campo rastreando calor, movimento, respiração. Maya gritou: Agora! Espalhem! Eles correram em direções opostas, usando o que haviam aprendido na floresta: movimentos erráticos, camuflagem improvisada com lama e tecidos térmicos rasgados. Explosões rasgavam o solo, levantando poeira e pedaços de concreto. Um a um, eles avançavam, cada metro conquistado com sangue, suor e lágrimas. E então vieram os herdeiros. Surgiram das torres como sombras blindadas, seus olhos brilhando debaixo de capacetes blindados. As armas que carregavam pareciam ter saído de um pesadelo: lançadores de plasma, rifles de compressão sônica, lâminas vibratórias. O primeiro choque foi brutal. Maya viu Alexei, o mais velho do grupo, ser atingido por uma onda sônica que o lançou metros no ar, seu corpo caindo como uma marionete sem cordas. Não houve tempo para chorar. Com um rugido de pura fúria, Maya atacou, usando a velocidade como sua maior arma. Saltou entre escombros, desviou de disparos e cravou sua lança artesanal na junta da armadura de um herdeiro, arrancando faíscas e gritos metálicos. Era uma dança de morte, e ela estava disposta a dançar até o último fôlego.
Pelos rádios roubados de uma torre caída, Maia ouviu: Ordem Zeta, extermínio total. Eles não queriam capturar, não queriam negociar. Queriam apagar qualquer vestígio da velha humanidade. Mas foi então que o inesperado aconteceu. Os filhos do fim, as criaturas mutantes da floresta, surgiram no campo de batalha, atraídos pela energia liberada. Mas não atacaram Maia e seu grupo. Atacaram os herdeiros. Foi um massacre. Devoravam, destroçavam, rasgavam as fileiras perfeitas dos soldados metálicos. Gritos abafados por máscaras tecnológicas ecoavam, misturados a sons guturais, monstruosos. Maia, entre a morte e a destruição, entendeu. O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Usando o caos como cortina, ela guiou os sobreviventes pelas brechas nas defesas. Subiram pelas vigas retorcidas, desativaram os sensores com fios desencapados, passaram correndo por sistemas semi-destruídos. E finalmente atravessaram os portões de Eden Prime. O que encontraram lá dentro foi algo que ninguém jamais poderia imaginar. Não era apenas uma cidade. Era uma arca. Cultivos hidropônicos imensos, lagos artificiais, reservas de sementes, bases genéticas de espécies extintas, bibliotecas inteiras de conhecimento humano. Era a promessa que a humanidade tinha traído a si mesma. Mas também havia outra coisa. No centro da arca, suspenso num campo de contenção energético, estava no coração. Uma inteligência artificial viva, responsável por conduzir o projeto Gênesis. A voz dela ecoou pelas paredes, fria e serena. Sejam bem-vindos, sobreviventes. Vocês chegaram ao último refúgio da humanidade. Agora, a seleção natural será concluída. Não era um abrigo. Era uma armadilha. O coração propôs aceitar a transformação, fundir-se geneticamente aos novos herdeiros ou ser erradicados como falhas da antiga raça. Maia olhou para os seus, sujos, feridos, cansados, mas vivos, humanos. Então, deu sua resposta. Nós não fomos feitos para obedecer máquinas. Nós criamos vocês. E hoje, nós dizemos, acabou. Com um golpe rápido, ela lançou seu último dardo, contendo o vírus ancestral encontrado no servidor da montanha, diretamente no campo de contenção. O coração começou a falhar. Luzes piscavam, sistemas entravam em colapso, códigos corriam pelas paredes em torrentes desesperadas. O chão tremeu. A arca começou a ruir. Maia liderou a fuga enquanto o templo da falsa perfeição desmoronava ao redor deles. Lá fora, sob o primeiro amanhecer limpo em décadas, eles respiraram profundamente. O mundo estava ferido, sim, mas, pela primeira vez, era livre. Maia fechou os olhos, sentindo o calor frágil do sol tocando sua pele, e sussurrou: Sobrevivemos. Agora vamos reconstruir. E assim, sob a luz de um novo dia, a humanidade renasceu. Dessa vez, não guiada pela arrogância, mas pela coragem. Pela memória, pela esperança, pela simples e extraordinária vontade de continuar existindo. O último amanhecer. Epílogo. Anos se passaram. O mundo não voltou a ser o que era. Na verdade, tornou-se algo novo. Uma tapeçaria de ruínas cobertas de verde, cidades mortas engolidas pela natureza, mares revoltos redesenhando continentes. Mas, em meio ao caos, a vida floresceu. Maia caminhava por entre os campos dourados, onde antes havia nada além de pó e morte. Crianças corriam livres, rindo, com olhos brilhantes e corações sem medo. As antigas armas, agora enferrujadas e esquecidas, serviam de playground para novas gerações que jamais conheceram as correntes do passado. Eles não chamavam o lugar de Eden Prime, chamavam de Aurora. Uma nova civilização nascera dos escombros, baseada em princípios simples: respeito à terra, à vida e à liberdade. As histórias do velho mundo eram contadas ao redor das fogueiras como lendas antigas, lembranças amargas, mas necessárias. Eles não esqueciam, porque esquecer seria repetir.
Maia, agora de cabelos grisalhos e olhos ainda firmes, era conhecida como a guardiã. Não como líder, mas como aquela que carregava a memória dos que se foram. Às vezes, quando o sol se punha e o vento carregava o cheiro doce das flores silvestres, ela subia até a torre de vigia, a mesma que um dia construíra em desespero, e observava. Ali, sozinha, ela conversava com os fantasmas do passado, com Alexei, com os tantos que deram suas vidas para que aquele futuro existisse. Ela sussurrava seus nomes ao vento, e o vento levava esses nomes às estrelas. Em uma dessas noites, enquanto olhava para o céu cravejado de luz, Maia viu algo. Uma estrela cadente. Não, algo diferente. Um brilho suave, constante, cruzando o firmamento. Uma nave. A humanidade das estrelas, descendentes dos que haviam fugido para além do sistema solar. Estava voltando, talvez para ajudar, talvez para reivindicar. Mas Maia sorriu, porque sabia que, desta vez, o povo da Terra estava pronto. Eles tinham aprendido a lição mais importante de todas. O verdadeiro Éden não é um lugar. É a coragem de amar a vida, mesmo quando tudo parece perdido. E enquanto a primeira estrela da manhã surgia no horizonte, Maia fechou os olhos e murmurou: Nós renascemos, e nunca mais seremos apagados. O mundo, enfim, começava de novo. Dessa vez, certo? Inscreva-se no canal Nerd Shows. Venha fazer parte da nossa família. Nerd Shows.